Nas montanhas isoladas da Nova Zelândia, um homem encontrou um filhote de urso, sozinho, encolhido sob a neve, mas onde estava sua mãe? Sem rastros, sem sinais, apenas aquele pequeno ser lutando para sobreviver. Ao decidir resgatá-lo, aquele homem não sabia que acabava de iniciar não apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma jornada emocional que mudaria para sempre o destino de ambos. O vento cortava impiedosamente as encostas geladas da Serra de Aoraki, na Nova Zelândia, espalhando flocos de neve que se acumulavam sobre as raízes tortas das faias montanas. No meio daquela vastidão branca e silenciosa, um pequeno corpo se movia, trêmulo, quase imperceptível. Apenas quando se aproximou mais, Oliver, um biólogo de campo acostumado aos rigores daquele ambiente, percebeu um filhote de urso de colar, encolhido entre duas pedras, os pelos encharcados pela tempestade que havia açoitado a região na noite anterior. O animal arfava, emitindo sons agudos, como se suplicasse silenciosamente por socorro. Oliver parou, a respiração condensando no ar frio. Seu primeiro impulso foi se afastar. Um urso, mesmo tão jovem, podia reagir de forma imprevisível, mas havia algo naqueles olhos úmidos e escuros, fixos nele com uma expressão que oscilava entre o medo e a esperança, que o fez hesitar. O cenário ao redor era de desolação total. Nem rastros, nem marcas de outros animais. A mãe provavelmente não sobrevivera à violência da tempestade, ou fora forçada a abandonar o filhote para procurar abrigo. Oliver se agachou lentamente, retirando as luvas grossas, permitindo que o filhote sentisse o calor e o cheiro de uma presença viva e protetora. Estendeu a mão com delicadeza, esperando talvez um rosnado ou um último lampejo de resistência selvagem. Mas o pequeno urso apenas soltou um gemido abafado, afundando ainda mais o focinho na neve, como quem se rendia não por fraqueza, mas por pura exaustão. Por um instante, a floresta pareceu prender a respiração. O vento cessou, os galhos imóveis, e até o frio pareceu perder força. Oliver compreendeu, com uma clareza que só os silêncios profundos permitem, que aquela vida dependia dele, e só dele. Ele respirou fundo, tirou o casaco impermeável e, com movimentos firmes, envolveu o filhote, protegendo-o do frio e do medo, enquanto sentia o calor frágil do pequeno corpo contra o peito. E naquele abraço inesperado, uma convicção silenciosa se formou. Nenhum dos dois sairia dali o mesmo. Com dificuldade, Oliver desceu pela trilha íngreme, até alcançar sua cabana de pesquisa, um refúgio solitário escondido entre as faias tortuosas à margem do lago Pukak. O local, que até então servira apenas como base para suas observações científicas e noites silenciosas, agora abrigaria uma vida selvagem inesperada. Improvisou no canto mais quente da cabana um abrigo feito com panos grossos, feno seco e um velho colchão de expedição. O filhote, que após algumas horas sob os cuidados de Oliver, começou a esboçar pequenos movimentos. Permaneceu encolhido, vulnerável e silencioso. Foi só dias depois, após longas e insistentes tentativas, que Maya, colega de expedição de Oliver, apareceu para uma inspeção de rotina e, ao ver o pequeno urso, soltou um meio sorriso e sugeriu, sem cerimônia: devíamos chamá-lo de Kai. Significa força, sabia? Oliver arqueou a sobrancelha, relutante. Mas quando o filhote ergueu a cabeça ao ouvir o som da voz humana, como se quisesse responder, soube que aquele nome já estava decidido. Kai agora fazia parte daquela rotina isolada, silenciosa e imprevisível. Nos primeiros dias, mal conseguia se mover. Recusava o leite que Oliver oferecia com uma mamadeira improvisada, tremia toda vez que o vento cortava as frestas da cabana e passava horas encolhido, como quem ainda esperasse que a mãe surgisse de algum canto da floresta. Oliver, acostumado a manter distância emocional dos animais que estudava, surpreendeu-se com a paciência que demonstrava. Alimentava Kai a cada poucas horas, reavivava o fogo da lareira sem descanso e todas as noites ajeitava os panos para garantir que o filhote não passasse frio. E sem perceber, cada pequeno avanço do urso, um passo cambaleante, um olhar mais atento, uma respiração mais estável, tornava-se para ele um triunfo pessoal. Maya, que acompanhava Oliver naquela temporada, observava tudo com um sorriso discreto, mas não escondia a preocupação. Você sabe que não vamos poder ficar com ele para sempre, né? Oliver evitava a conversa,
focando apenas no dia seguinte, a próxima refeição, a próxima caminhada curta ao redor da cabana, o próximo avanço na recuperação de Kai. Mas conforme os dias se tornaram semanas e o filhote passou a ganhar peso e vitalidade, um dilema começou a crescer, silencioso e pesado. O que fariam quando ele estivesse forte o suficiente para voltar à natureza? Oliver sabia que, cedo ou tarde, teria que deixá-lo ir, mas, ao mesmo tempo, a ideia de soltar Kai naquela vastidão inóspita, onde o pequeno urso poderia facilmente não sobreviver, o apavorava. O conflito se intensificou ainda mais quando, numa tarde particularmente fria, Oliver levou Kai para uma caminhada curta nos arredores da cabana. O céu estava limpo, o lago espelhava as montanhas cobertas de neve e Kai corria claudicante atrás de folhas secas, tropeçando como um filhote desajeitado. Oliver sorriu, pela primeira vez em dias. De repente, Kai parou. Ficou imóvel, o focinho erguido e as orelhas tensas. Oliver seguiu o olhar do animal e viu a alguns metros de distância as pegadas profundas e frescas de um lobo solitário, um predador comum naquela região. Naquele instante, o medo atravessou Oliver como um raio. E se Kai não estivesse pronto? E se ao soltá-lo ele se tornasse apenas mais uma presa naquela cadeia brutal da montanha? Oliver se agachou e puxou o filhote para junto de si, sentindo novamente o corpo quente e vulnerável do pequeno urso, agora ofegante e alheio ao risco que correra. Por um longo tempo ficou ali, abraçado a ele, encarando o horizonte branco, onde a trilha das pegadas do lobo se perdia entre as árvores. Não havia respostas fáceis, nem garantias. Enquanto o vento sibilava ao redor, Oliver se deu conta, com uma clareza dolorosa, de que sua missão nunca fora apenas resgatar uma criatura órfã. Era, sobretudo, aprender a lidar com a inevitabilidade de soltar aquilo que, silenciosamente, aprendera a amar. Ainda assim, parte dele se agarrava à esperança. Talvez houvesse mais tempo, talvez Kai pudesse permanecer seguro por mais algumas semanas até estar realmente pronto. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio espesso, como se a floresta também refletisse o peso daquela indecisão. Mas o tempo, indiferente às hesitações humanas, avançava. O inverno se aprofundava, lançando sobre as montanhas um manto cada vez mais denso de gelo e brancura. As trilhas que Oliver costumava percorrer tornaram-se invisíveis sob a neve acumulada, e os rios congelados silenciavam o som da água corrente. Dentro da cabana, Kai já não era mais o filhote frágil e dependente de semanas atrás. Crescera com rapidez impressionante, seus músculos estavam mais firmes, os passos mais seguros e a curiosidade, que antes se expressava apenas em pequenos movimentos tímidos, agora o levava a explorar todos os cantos, escalar móveis, forçar portas e testar limites com uma ousadia inquietante. E foi justamente essa ânsia por descobrir o mundo que, numa manhã especialmente fria, despertou Oliver de um sono inquieto. Um estrondo seco ecoou pela cabana. Ele se levantou sobressaltado, correu até a cozinha e viu a porta dos fundos entreaberta, a neve soprando para dentro como uma língua branca e fria. Ao redor, objetos derrubados e marcas evidentes. Pegadas ainda frescas se alongavam pelo quintal, desaparecendo na direção do bosque. O coração de Oliver disparou. Sem perder tempo, calçou as botas. Enfiou o casaco e seguiu o rastro na neve fofa, enquanto a névoa da manhã se erguia lentamente entre as árvores. Cada pegada marcava não apenas o caminho de Kai, mas também o avanço de um ciclo que Oliver já não conseguia mais conter. Depois de meia hora subindo morros escorregadios, encontrou Kai encurralado à beira de um afloramento rochoso, rosnando de forma gutural para uma figura que, à distância, fez o sangue de Oliver gelar. Um lobo solitário, talvez o mesmo cujas pegadas haviam encontrado semanas antes, avançava lentamente, farejando o ar, calculando cada movimento. Oliver gritou, batendo um galho contra uma pedra, tentando afastar o predador. O lobo hesitou, depois recuou, desaparecendo entre as árvores. Kai correu de volta para junto de Oliver, que se ajoelhou no chão, ofegante, abraçando o filhote com força, sentindo o coração disparado. Mas aquela cena deixou algo claro, mais claro do que nunca. Kai estava cada vez mais vulnerável fora do ambiente protegido da cabana. Naquela noite, Oliver e Maya sentaram-se frente à lareira, o fogo lançando sombras inquietas pelas paredes. "Ele está ficando forte", disse Maya após longos minutos de silêncio.
Mas não o suficiente. Oliver não respondeu de imediato. Ficou apenas observando Kai dormir encolhido perto da lareira, o peito subindo e descendo em um ritmo sereno. E então, Maya perguntou quase num sussurro: "Você vai conseguir soltá-lo?" Oliver fechou os olhos, respirou fundo e não soube o que responder. As palavras ficaram presas, sufocadas por uma angústia que ele nem sabia nomear. O que antes parecia um simples dilema técnico sobre o tempo certo para soltar um animal selvagem, agora se mostrava como algo muito mais íntimo e dilacerante. O conflito já não era apenas entre o homem e a natureza, mas entre a razão e o afeto, entre aquilo que ele sabia ser o certo e aquilo que temia ser insuportável. Será que Kai sobreviveria lá fora? E mais difícil ainda, será que ele próprio conseguiria soltá-lo? E se o filhote, ao ganhar a liberdade, o esquecesse? Ou pior, e se a liberdade significasse sua morte? Essas perguntas não o deixavam, pairando em sua mente como as nuvens densas que se acumulavam sobre os picos, prenunciando mais uma tempestade. Por dias, Oliver evitou o assunto. Cuidava de Kai, levava-o para pequenas caminhadas, observava o urso subir nas rochas, brincar na neve, dormir junto à lareira, tudo como antes, ou quase. Porque, embora Kai agisse como sempre, Oliver sabia, o tempo deles juntos estava acabando, até que, inevitavelmente, o fim se impôs. O dia chegou sob um céu cinzento e limpo, uma combinação estranha, como se a própria montanha compreendesse e respeitasse a solenidade daquele momento. O gelo que recobria as trilhas começava a ceder, escorrendo lentamente pelos vales, sinais inconfundíveis de que o inverno terminava. E com ele, encerrava-se também aquele ciclo silencioso e improvável entre homem e urso. Nos últimos dias, Oliver e Maya, depois de muita conversa, haviam tomado a decisão que tanto adiaram. Entraram em contato com o Centro de Preservação de Vida Selvagem, ao sul do Parque Nacional Aoraki. Era o único lugar capaz de garantir que Kai seria reintegrado ao seu habitat natural com segurança, monitorado por especialistas e protegido até que se adaptasse plenamente à liberdade. Oliver sabia que era o certo. Sabia. Mas cada vez que via Kai deitado no canto da cabana ou correndo desajeitado pela clareira, tinha vontade de adiar tudo mais um pouco. Só mais um dia, mais uma semana, mais um inverno. Só que ali, diante do céu cinza e do gelo que se desfazia, entendeu. Não havia mais como postergar. Kai parecia não perceber a gravidade da mudança. Corria pelo quintal da cabana, subia nas pedras, cheirava cada flor que surgia no degelo, como sempre fazia. Para ele, era apenas mais um dia de descobertas. Mas para Oliver, era uma despedida. Na manhã da partida, ele preparou uma pequena mochila com os pertences mais simbólicos. A mamadeira, agora vazia, que usara nos primeiros dias, e um pedaço do cobertor puído que costumava aquecer Kai nas noites mais frias. Não fazia sentido levar, mas não conseguiu deixá-los para trás. Maya ajudou a conduzir Kai até o veículo do Centro de Preservação, uma caminhonete adaptada para transporte seguro de animais silvestres. Oliver hesitou por um instante antes de colocar Kai dentro da jaula acolchoada. O urso, agora robusto e saudável, olhou-o com aquela expressão tranquila e confiante, sem demonstrar medo ou resistência. Enquanto o motor do veículo roncava suavemente, prestes a partir, Kai se virou, ficou sobre as patas traseiras e, numa cena que Oliver jamais esqueceria, ergueu as patas dianteiras como fazia nas brincadeiras de costume, como se dissesse: "Está tudo bem!" Oliver apertou os punhos, tentando conter a onda de emoções que o atravessava, mas não conseguiu evitar que uma lágrima silenciosa escorresse pelo rosto, misturando-se à barba já por fazer. Kai manteve o olhar fixo nele até que o veículo desaparecesse na trilha sinuosa entre os pinheiros. Maya, ao lado, colocou a mão sobre o ombro de Oliver, sem dizer palavra alguma. Não havia necessidade. O gesto bastava. Naquele momento, Oliver percebeu. A missão não era apenas salvar um animal órfão da tempestade. Era aprender a deixar ir, a confiar na força daquilo que ajudou a nutrir e proteger. E, ao mesmo tempo, entendeu algo ainda maior. Kai não partia sozinho. Deixava um pedaço dele ali, naquela cabana silenciosa entre as montanhas. 2 anos se passaram desde aquela manhã silenciosa em que Oliver viu Kai desaparecer pela trilha. A cabana, antes repleta de sons e movimentos do filhote brincalhão, agora permanecia tranquila, entregue à rotina solitária de pesquisa e contemplação.
Ainda assim, em certos fins de tarde, quando o pôr do sol tingia de dourado as encostas nevadas, Oliver se pegava olhando para a floresta, como se esperasse, a qualquer momento, ver dois olhos escuros e curiosos surgindo entre as árvores. Mas a vida seguiu. O trabalho no parque se intensificou. Novas expedições foram feitas, outras espécies estudadas. Maya se transferiu para outro centro de pesquisa e Oliver permaneceu ali, com a montanha como confidente silenciosa. Até que, numa manhã de outono, ele recebeu uma carta, um envelope simples, carimbado com o selo do Centro de Preservação de Vida Selvagem. Abriu com pressa, o coração acelerado e leu: Kai está bem. Adaptou-se perfeitamente ao seu novo ambiente. Está forte, saudável e, recentemente, foi visto guiando outros jovens ursos pelos limites do parque. Oliver deixou o papel repousar sobre a mesa de madeira e, pela primeira vez em muito tempo, soltou um riso leve, quase aliviado. Naquele fim de semana decidiu visitar o parque, não com a intenção de encontrar Kai. Sabia que os encontros com a vida selvagem são sempre ditados pelo acaso e pela vontade da natureza, mas simplesmente para caminhar, respirar e agradecer. Ao chegar à trilha que levava ao platô onde costumava passear com Kai, parou, fechou os olhos e inspirou fundo o ar puro da montanha. De repente, ouviu um farfalhar ao longe, seguido de um grunhido suave. Abriu os olhos devagar e viu lá no alto, sobre uma rocha banhada de luz, um grande urso de pelagem espessa observando-o silenciosamente. Por um breve segundo, os olhos de Oliver e do animal se cruzaram. Não houve aproximação, nem necessidade de palavras ou gestos. Apenas o reconhecimento mútuo, um elo silencioso e eterno, forjado no frio de uma tempestade anos atrás. O urso virou-se lentamente e desapareceu entre as árvores. Oliver sorriu, colocou as mãos nos bolsos e continuou caminhando pela trilha, com o coração leve e a certeza de que algumas conexões não precisam de presença constante para permanecerem vivas. E ao longe, entre os picos gelados e os vales profundos de Aoraki, a história de um homem e de um urso seguia viva, guardada na memória das montanhas. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher diante de um corredor frio e silencioso, cercada pelo cheiro de desinfetante e olhares de desilusão. Entre tantos cães esquecidos, ela para diante de um pastor alemão velho, imóvel, com olhos cansados de esperar. Mas o que acontece quando duas solidões se reconhecem num único olhar? Pode uma escolha silenciosa mudar para sempre duas vidas partidas? Você não vai querer perder essa história emocionante e inesquecível. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!